Entre o sonho da casa própria e o risco de perdê-la em um leilão, existe uma linha chamada contrato. Mas essa linha é boa ou ruim? Eu sei, vocês odeiam quando nós, advogados, respondemos isso. Mas aqui, a resposta possível é uma só: depende. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Daniele, sou advogada e esse é o Espaço Jurídico do Pode Professorar. Aqui a gente fala do direito do jeito que ele acontece na vida real, sem juridiquês, sem termos técnicos e sem complicações. E hoje a gente vai falar sobre um contrato que o dia de sua assinatura é sempre muito comemorado, mas que, se não for bem compreendido, pode virar um grande e longo problema. Nosso papo é sobre o contrato de financiamento. Quando a gente fala em financiamento, parece só uma forma de facilitar a vida. Ah, não tenho dinheiro agora, eu vou comprar parcelado. Mas financiamento não é simplesmente o ato de parcelar uma compra. Financiamento é assumir um compromisso de uma dívida a longo prazo, do qual se pagam algumas coisas além de simplesmente o valor do imóvel. Basicamente, se resume em: alguém, uma instituição, paga aquele imóvel por você. Você assume a obrigação de devolver esse valor ao longo do tempo, porém, com alguns acréscimos. E não é uma dívida qualquer, é uma dívida estruturada, com prazo longo, com juros, com regras muito bem definidas e muitas vezes com o próprio bem como garantia. Ou seja, você não está só comprando, você está assumindo um compromisso jurídico que pode durar anos da sua vida. Alguns chegam a 30 anos, ou até mais. A maioria das pessoas não decide pelo valor total, decide pela parcela. Cabe no bolso? Eu consigo pagar isso por mês? Essa lógica não está totalmente errada, mas ela é incompleta, porque ninguém para fazer a conta mais importante, que é quanto isso vai custar no final. E mais, por quanto tempo você vai carregar essa obrigação? Às vezes a parcela parece leve, mas o contrato é longo. E a realidade é que poucas certezas nós temos na vida, né? Então, assumir uma dívida a longo prazo realmente é assumir um risco. Isso significa que, por mais que venham os percalços da vida e a gente não tem controle sobre eles, você está assumindo um compromisso de que, haja o que houver, aquele valor ali, mensalmente, estará sendo usado para pagar essa parcela. E aquela decisão que parecia pequena, em alguns momentos da vida pode virar um compromisso pesado, difícil de manter. Você não precisa ser especialista, mas também não pode estar totalmente alheio ao que está sendo assinado ali. Tem algumas coisas que você precisa entender, ainda que minimamente. Como, por exemplo, os juros. Juros é o preço a mais que vai ser pago por aquele valor que foi financiado. O prazo. Quanto maior o prazo, tende-se a diminuírem as parcelas, mas a cada parcela existe a incidência dos juros. Portanto, um prazo de maior parcela, na conta final, ele vai ter uma carga de juros maior. Existe uma sigla chamada CET, que é o custo efetivo total. É o valor real da operação, com tudo incluso: os juros, as taxas, os seguros.
Tudo isso precisa ser avaliado. Existe a garantia desse financiamento. E, em muitos casos, a garantia é o próprio bem. E aqui tem uma grande questão. Porque se você não cumpre a obrigação, se por algum motivo a pessoa não conseguir honrar as parcelas que foram acordadas ali naquele contrato, ela vai perder o bem. E sim, isto está no contrato. Agora, eu quero te explicar uma coisa que quase ninguém te conta, que é o que acontece com o dinheiro que você já pagou. Porque pode acontecer uma dificuldade no comecinho do financiamento, mas pode acontecer uma dificuldade quando a pessoa já está pagando há anos, 10 anos, 15 anos pagando aquela parcela, e de repente por algum acontecimento da vida ela acaba tendo dificuldade de honrar essa parcela. Mas e aí? 10 anos já foram pagos. O que acontece com esse dinheiro? Se você deixa de pagar, o banco pode retomar o imóvel e levá-lo a leilão. E aí sempre surge essa pergunta: mas espera aí, eu perco tudo que eu já paguei? A resposta é, e perdão, gente, nesse caso a resposta sempre vai ser: depende. Porque cada instituição tem o seu próprio contrato e cada uma faz as regras de financiamento do seu jeito. É fato, existem algumas normas gerais, existem sim. Mas se você faz um financiamento, por exemplo, pela Caixa Econômica, ou pelo Banco do Brasil, ou pelo Itaú, ou seja, por qualquer outra financeira, a realidade é que cada instituição tem a liberdade de montar o seu contrato e ele não é padronizado. Mas o fato é que, na prática, seja qual for a instituição que você vai escolher, o fato é que você pode perder muita coisa. Boa parte do valor que já foi pago acaba ficando retido. O imóvel vai a leilão para quitação da dívida. Se ele for vendido por um valor suficiente, o que sobra volta para você. Mas muitas vezes o imóvel é vendido por menos. Leilão tem justamente essa característica de vender as coisas por um preço um pouco mais abaixo. Às vezes nós estamos falando de uma dívida que já está alta e existem outros custos e multas e juros envolvidos. Pode acontecer de não sobrar nada. E pode acontecer de ter um cenário ainda pior, que é a pessoa perder o imóvel e ainda assim continuar devendo. Repito, existe o contexto de cada contrato. E aí, no caso, cada instituição se organiza de uma forma. Se você acha que isso só acontece com imóvel, gente, financiamento de carro também pode dar o mesmo problema. E te digo, costuma dar esse problema até com bem mais frequência. Porque aqui entra um detalhe muito importante, que é o fato de que o automóvel é um bem que se desvaloriza. E eu mencionei carro aqui, mas no caso pode ser moto, né? Pode ser meios de transporte em geral, mas acontece que no mercado automobilístico a desvalorização é muito grande e muito rápida. Com o imóvel pode até acontecer, mas a tendência é que, na maioria das vezes, ele valorize. O imóvel tem uma tendência a valorizar. O carro não. O carro, em regra, uma vez tirado da concessionária, na semana seguinte ele já vale menos do que quando foi comprado. Fora os possíveis danos que podem acontecer durante o uso e que vão desvalorizando cada vez mais. Com o tempo, ele vale menos, enquanto a sua dívida continua existindo. E aqui muitas vezes surge uma inversão de conceitos, que é, em determinado momento, pode ser que a dívida restante do financiamento seja inclusive maior do que o valor atual do veículo. Se você não consegue pagar, o banco pode retomar o veículo. Esse carro, estou usando o exemplo do carro, tá, gente? Esse carro é vendido e o valor que ele é vendido
pode não ser suficiente para quitar a dívida num todo. E o resultado, bom, a gente já pode imaginar, né? A pessoa perde o carro e continua devendo. Isso acontece realmente com mais frequência do que as pessoas imaginam. Porque muita gente entra no financiamento olhando só a parcela, ignora o resto. E é aqui que tudo se conecta, seja no imóvel, seja no carro. O problema nunca foi simplesmente comprar. O problema é não entender o contrato que sustenta aquela compra. Não é de hoje que vocês me ouvem falar dessa importância. Eu separei esse mês, se vocês repararem, os últimos 4 episódios, eu estou falando sobre contratos. E eu separei temas um pouco específicos justamente para poder desenvolvê-los. Mas em todos eles, com certeza vocês vão encontrar um ponto em comum. E esse ponto é a importância da informação. O quanto é necessário que tenhamos consciência sobre a dimensão da responsabilidade que se está sendo assumida a partir daquela assinatura. Nós estamos falando aqui sobre conquistas muito importantes. Seja em qualquer fase da vida que essas conquistas aconteçam, é sempre uma alegria, é sempre algo que as pessoas gostam de compartilhar e dizer: eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro. Mas a responsabilidade que isso envolve e o contrato que permeia essa aquisição, na verdade, ele traz uma responsabilidade de longo prazo que precisa ser sempre olhada com muita seriedade. Depois que tudo for resolvido, depois que todos os detalhes foram considerados e aquela decisão for realmente tomada com os pés no chão, aí tá tudo certo. Marca um churrasco para comemorar a casa nova, planeja uma viagem para poder curtir o carro novo, mas antes da empolgação, da comemoração, é preciso haver consciência e clareza sobre aquilo que se está sendo tratado ali. Embora muitos consultores financeiros ultimamente sejam contra o financiamento, o fato é que faz parte da sociedade brasileira buscar a conquista de seus bens próprios. Mas não se pode esquecer o mais importante, que é justamente entender o compromisso que se está assumindo e todas as vertentes dele. Porque contrato não é só papel. Contrato é responsabilidade. E quando você assina sem entender, o que chegou para ser um grande sonho vira um grande risco. Um risco que pode te custar dinheiro, tempo, patrimônio e tranquilidade. Então, da próxima vez que estiver diante de um financiamento, não se pergunte apenas se as parcelas cabem no bolso. Se pergunte se isso faz sentido para a sua vida. Se pergunte se você realmente entendeu o que está sendo proposto ali, para que as suas conquistas te tragam paz e não dor de cabeça. Espero que esse episódio tenha trazido clareza sobre a importância de conhecermos os termos de um contrato de financiamento antes de darmos esse passo tão importante. Ficamos por aqui. A todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!